Retornamos com o nosso programa Viva a Vida e hoje nós estamos conversando sobre inteligência emocional. Além de ser o tema da moda, né? Na verdade, essa matéria será introduzida como matéria obrigatória nas nossas escolas. Eu estou conversando aqui com a Renata Mello, ela é psicopedagoga e diretora de conteúdos da empresa Lude, e ela faz parte do GPEM, Grupo de Estudos de Educação Moral da Unicamp e Unesp. Renata, é um prazer tê-la aqui, né? Estamos aqui conversando desde o primeiro bloco sobre inteligência emocional. E eu queria saber o seguinte, a partir de qual idade a inteligência emocional deve ser desenvolvida? A gente pode trabalhar a construção dessa inteligência emocional desde crianças muito pequenas. O que acontece é que em cada faixa etária a criança tem algumas necessidades, ela tem demandas de desenvolvimento físico, ela tem demandas de desenvolvimento emocional, cognitivo. Então, quando a gente atende essas demandas, essa criança vai crescendo sem lacunas. E aí, ela passa para a próxima etapa muito equilibrada emocionalmente, ela passa para a próxima etapa saudável. Então, quanto antes a gente começa esse trabalho, melhor é. É muito mais fácil, é muito mais produtivo, é muito mais barato, muito mais eficiente a gente começar ensinando certo e o trabalho adequado com a criança desde o início, do que ter que corrigir lá na frente, precisar fazer uma terapia ou alguma correção mais séria que se origina dessas lacunas. E até porque uma criança emocionalmente equilibrada vai ser um adulto emocionalmente equilibrado, né? Isso parece história de primeiro mundo, né? Não parece? Fala assim, não, mas será que isso é Brasil? Mas já vai ser implantado aqui nas escolas públicas a nível Brasil ou só Estado de São Paulo? Não, saiu uma determinação a nível Brasil. Tem muita coisa mudando na educação, Virginia. Eu diria que essa mudança é muito positiva. Sim. Tem olhares, a gente tem a sociedade mudando, o mundo está muito diferente e a educação ainda estava um tanto quanto atrasada. Eu acredito que esse processo é um processo ainda que vai demorar um pouquinho, tem uma série de ajustes, tem uma capacitação de professores que é importante. Você acha que vai haver resistência por parte do corpo docente? Eu não diria resistência, eu diria... Dos pais até, né? Sim, até dos pais. Eu acho que não, eu acho que os pais vão ver isso com bons olhos, né? A inteligência emocional hoje é um assunto que já está em voga, como você mesma disse. Até o filho chegar em casa e começar a questionar, pai, por que você está fazendo isso? Você não compreende a raiva que está dentro de você? Meu Deus, o que fizeram com meu filho lá na escola? Na verdade, ele vai ser muito mais inteligente para lidar com os assuntos, até com as relações familiares, né? Sim, isso facilita muito, porque hoje você tem uma criança, um adolescente com uma dificuldade que tendem a fazer uma birra, ou a ter um estresse, ou ter uma crise de braveza, ansiedade, enfim, de ansiedade. Né? Ansiedade, depressão. Tem muita criança, muito adolescente com depressão. Isso já é, vamos dizer assim, um resquício da falta de inteligência emocional, vamos colocar de uma maneira assim, bem objetiva e simples? Sim, o que acontece? As emoções se processam dentro da gente. Certo. De alguma forma, a gente precisa colocar isso para fora, senão isso fica lá, ruminando, rolando. Como é que eu faço para colocar o que eu estou sentindo? Como é que eu entendo o que está acontecendo comigo? Isso precisa acontecer. Tanto que quando a gente começa um trabalho desse de inteligência emocional nas escolas, a primeira coisa que acontece é aumentar o vocabulário que as crianças usam para comunicação emocional. Então, ao invés de uma criança ou de um adolescente ter um surto, ele vai virar e vai falar, eu estou muito frustrado porque eu queria isso, a minha expectativa era essa, o que eu esperava que você fizesse fosse isso. Isso facilita a vida de todo mundo, facilita o entendimento dele e dos pais, dos adultos que estão ao redor. A grande questão é que a gente precisa trazer para esses professores ferramentas para que eles consigam desenvolver esse trabalho, porque esse não é um conteúdo que é abordado, por exemplo, numa faculdade de pedagogia ou em cursos de licenciatura no geral. Não, eu acho que não é abordado em lugar nenhum, né? A não ser na sala de terapia, quando a gente pode pagar, não é verdade? Quando tem acesso a uma terapia da rede pública, que são muito bons também, inclusive conheço pessoas que já se trataram e ficaram muito bem. Mais importante é quebrar a resistência e procurar, né? E agora, tendo nas escolas, nossa, vai facilitar muito isso, gente. Nossa, olha, que beleza, estou muito, muito, muito feliz, viu? As questões mais delicadas, como depressão e suicídio,
estão chegando nas escolas, né? E Numa como é que um professor, eu fico imaginando assim, como é que uma mãe e como é que um professor pode lidar com uma criança que acha que a vida não tem mais sentido porque ela perdeu no jogo? É muito delicado isso, a gente Eu percebe... ouvi isso esses dias, viu? Sim, por isso que eu estou falando. A gente percebe que os casos de depressão e as tentativas de suicídio estão acontecendo cada vez mais cedo. A gente tem casos de crianças se mutilando dentro das escolas, no quarto de casa. O que acontece? A gente tem casos, existem casos que são patológicos e que realmente precisam de um tratamento, isso precisa ser acompanhado, tem casos que são questões até de distúrbios químicos mesmo no cérebro, mas a gente também tem casos, a grande maioria deles, que é uma intolerância à frustração. Então essas crianças não aprenderam a gerenciar as próprias emoções, não sabem como lidar diante de uma frustração e agora? Eu não tenho ideia do que fazer. A gente tem muitas crianças e jovens que estão sem limites, e a gente precisa relembrar que os limites são edificantes. Como é que uma criança, um adolescente se desenvolve? Ele se desenvolve superando os próprios limites. Se eu não tenho limites, eu não tenho chão, eu não tenho onde me apoiar. Vou superar o quê? Eu vou vencer o quê? Eu vou acreditar em mim como? A era digital vem contribuindo para isso? Eu acho que não. Eu acho que a era digital... Eu pergunto isso porque é normal a gente ver pais e mães, né, até no shopping e tudo mais, a criança lá tomando sorvete, a mãe... O pai, né? Parece que os casais não se conversam mais, a não ser pelo WhatsApp, né? Ou então não conversam com os filhos e tudo mais. Essa ausência, porque acho que a pior ausência é daquele que está presente. Sim, né? sim. Ela deve ser muito dolorosa para uma criança pequena. E isso Exatamente. contribui para esse entendimento, vamos dizer assim, diferente do que deveria ser. Para o crescimento desse sentimento de solidão. Eu acho que a gente precisa separar as duas coisas. Uma coisa é a tecnologia que está aí. E ela tem pontos positivos e pontos negativos, como qualquer outra ferramenta que a gente pode acessar. A gente não pode transferir a responsabilidade desses problemas para a tecnologia, porque senão a gente se exime da nossa parte. Sim, a tecnologia é uma ferramenta que está ali e eu acesso conscientemente na proporção em que eu quero. Agora, a falta de conexão humana... Aí sim é um problema muito sério. E a conexão somos nós que construímos. A tecnologia vai entrar no meio dessa conexão se nós a trouxermos. Eu costumo falar para os pais fazerem um desafio. É assim, tem filhos, não importa a idade, faz um teste. Se proponha a não usar a tecnologia na frente deles. Ah, mas eu preciso responder uma mensagem no celular, eu preciso fazer uma ligação. Sai de perto, sai do campo visual dele. É interessantíssimo viver essa experiência porque a gente se dá conta do quanto a gente acessa a tecnologia assim constantemente o tempo inteiro e às vezes sem perceber muitas sem vezes, perceber, né? E essa constância faz com que a gente interrompa momentos de conexão com os filhos que são super importantes. Então a gente precisa se apropriar das responsabilidades que nós temos pelas nossas atitudes. A tecnologia é um instrumento que eu vou acessar ou não. Então a responsabilidade não é dela, é minha. O adulto da relação com o filho, com uma criança, com um adolescente, somos nós pais. E a escolha é nossa. Infelizmente, a gente vê que muitos pais acabam delegando a responsabilidade sobre a educação dos seus filhos para a escola, né? Esse é um tema que nós vamos conversar no próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta.